Olá, 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 seja muito bem-vindo, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu tô aproveitando aqui que eu tô indo viajar para mais uma vivência, conduzir aí mais um grupo de pessoas em uma experiência incrível que é o treinamento Metamorfose. E aproveitando essa viagem aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o toque. O transtorno obsessivo compulsivo, essa é uma pergunta que chega para nós lá constantemente, se eu posso falar um pouquinho mais sobre o toque. Então a gente vai explorar um pouquinho esse assunto. E só falando, eu vou trazer aqui conceitos gerais, tá? Conceitos gerais, eu vou me explicar no vídeo para não tomar como um diagnóstico único que eu vou falar aqui, tá? Isso é muito importante, não tomar como um diagnóstico único. Então o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado, porque a pessoa ela começa a fazer alguns rituais. Então ela tem alguns pensamentos perturbadores dentro dela e ela, para aliviar esses pensamentos perturbadores, ela precisa fazer um ritual para amenizar isso. Só que esse ritual ele passa a ser constante, Ele começa lá atrás com uma maniazinha e com o tempo o toque ele pode realmente restringir a vida da pessoa, porque ela fica tão presa àquele ritual que eu já pude trabalhar com pessoas assim que era absurdamente incrível o quanto atrapalhava a vida da pessoa aquele ritual, impedindo a pessoa até mesmo de poder trabalhar e conviver saudavelmente com as pessoas. Então o toque, a tendência dele, dos rituais, é só ir aumentando se você não cuida, tá ok? E esses rituais eles podem ser diversos, Então tem pessoas que, por exemplo, lavam as mãos sem parar, precisa lavar a mão várias vezes porque acha que vai se infectar, que tem vírus, tem bactéria na mão, então fica lavando a mão ali constantemente, outras pessoas precisam tomar banho, então ela acabou de sair do banho, ela vai lá, ela viu um pelo de cachorro ali no braço dela, ela vai lá e toma um outro banho, ela encostou numa maçã, essa maçã pode ter bactéria, essa pessoa não vai lá só lavar a mão, ela vai lá e toma um banho. Então o ritual ele depende muito da pessoa. Tem aquelas pessoas que ela precisa fechar a porta 7 vezes, Ela precisa ir lá confirmar 7 vezes para fechar a porta antes, para ela parar de fazer o ritual e fazer outra coisa, até vir o pensamento de novo, o pensamento que perturba e que vai levar essa pessoa a repetir esse ritual para ter um alívio momentâneo, Então, realmente o toque ele tem diversos rituais e ele é sempre causado por um pensamento perturbador, que nem no caso a pessoa que está lavando a mão, pensamento perturbador é que ela vai se contaminar. A pessoa que está ali querendo tomar banho é que ela está se contaminando, ela está suja de alguma forma. Então aqui depois do pedágio eu posso voltar o vídeo. Então falando, é sempre um pensamento perturbador que traz aquele ritual, tá? E existem diversos rituais, diversos mesmo, que a pessoa acaba adquirindo. Às vezes é um pensamento compulsivo que a pessoa tem, E esse pensamento ele volta, ele é um pensamento intrusivo e compulsivo e que a pessoa precisa fazer um certo ritual para se aliviar. Que nem eu disse, o problema disso é que esse ritual ele não vai curar o problema, ele vai aliviar momentaneamente e vai virar um vício e uma compulsão e a pessoa vai precisar desse ritual mais e mais e mais e mais e mais, então realmente pode chegar a restringir muito a vida de uma pessoa. Agora, por quê? Vamos explorar aqui de formas gerais. Por que esse pensamento intrusivo, intrusório não existe. Por que esse pensamento intrusivo ele acontece? Em todas as pessoas que eu tive a possibilidade de trabalhar com toque, mas eu preciso abrir uma aspas aqui, não tome isso como um diagnóstico, porque cada caso é um caso, mas de formas gerais, existem alguns sintomas que eles têm características gerais, tá bom? Então, de forma geral,
todas as pessoas que eu trabalhei com toque, seja o toque estar restringindo muito a vida da pessoa ou não, porque a pessoa também só procura ajuda depois de muito tempo de ter praticado o toque, porque até ela se dá conta que aquilo está prejudicando a vida dela. Então ela demora um pouquinho aí para procurar ajuda. Geralmente, né, ela faz esse ritual para amenizar uma culpa interior mais profunda, inconsciente. Então, inconscientemente, algo que essa pessoa faz é percebido como algo errado, algo ruim, ok? Segundo as regras que ela carrega na cabeça, as diretrizes que ela tem lá baseada na religião, baseada no sistema familiar, o que ela aprendeu que é certo, o que é errado. Então, baseado nessas coisas que criam o que é certo e errado para essa pessoa, e ela faz algo diferente daquilo que ela se sente culpada, e isso às vezes é num nível tão recalcado, tão profundamente inconsciente, que a pessoa não se dá conta, né? Enquanto a gente não resolve aquela questão, aquela culpa inconsciente mais profunda, o transtorno, né, o toque, ele vai continuar tentando aliviar e piorando e aumentando cada vez mais. Então eu vou dar um exemplo aqui. Então, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que tinha um toque de ir no banheiro. Todo posto de gasolina numa estrada, por exemplo, ou mesmo na cidade, ela tinha que ficar calculando onde tinha um banheiro para ela ir, mesmo quando ela estivesse dirigindo. Ela nem conseguia dirigir para longe porque ela precisava calcular ali onde que era o banheiro mais próximo se ela precisasse ir. Então imagina, se a pessoa tivesse que, por exemplo, pegar uma estradinha de terra, ela não iria, porque o toque não deixava ela, que ela tinha medo que ela ia precisar do banheiro e não ia ter. Então ela estava criando esse toque de ir no banheiro muitas vezes, e claro que isso não estava só prejudicando a vida no geral, mas a saúde, porque a pessoa se forçava a ir no banheiro várias vezes, né? Então, mesmo em festas, essa pessoa estava se restringindo porque ela ia no banheiro várias vezes e ela tinha medo o que as pessoas iam pensar, enfim. A gente entrou pelo sintoma, né? Eu sempre gosto de entrar pelo sintoma para ver o que é que tem por detrás daquela pessoa, né? Porque eu tô falando em termos gerais, pode ser culpa, mas e se não for? Mas a gente descobriu que essa pessoa fez um aborto há muito tempo, né? Quando ela era muito nova, e esse aborto estava esquecido dentro dela, e inconscientemente era percebido como uma culpa muito grande, tá? Então, o toque, ele vem para amenizar aquele pensamento obsessivo, né? Ele vem para trazer um alívio, né? O ritual, ele vem para trazer esse alívio, porque a pessoa em algum nível se sente muito culpada ou pecadora, tá? Eu não estou entrando em méritos religiosos, mas aquilo é algo realmente muito ruim que a pessoa fez. Então ela desenvolve esse toque, ela não tem, isso está muito separado a consciência está muito separado da causa. Então ela vai desenvolvendo aquilo como um alívio momentâneo, mas que vai aumentando o toque e no fim das contas não traz nenhum alívio e vai restringindo a vida da pessoa. Então todas as pessoas que eu já pude trabalhar com toque trazem isso, né? Tem uma culpa mais profunda inconscientemente. Então esse conflito mais profundo precisa ser resolvido. Então vamos supor assim, ó, existem mais de 10 mil religiões, eu acredito, né, aqui na humanidade, talvez um pouco mais. Falar o que é certo, o que é errado é bem complexo, né? A gente fala muito isso nas constelações familiares, o que é certo, o que é errado. Depende do contexto. Então, se eu crescesse, por exemplo, meus bisavós fossem budistas, meus avós fossem budistas, meus pais fossem budistas, e eu fosse espírita, por exemplo, né, isso seria algo difícil para mim lá dentro, né, ir além de algo que já vem sendo passado em várias gerações, principalmente se eu fosse visto como algo errado que eu estivesse fazendo por seguir outra religião. E isso de repente pode me trazer uma culpa inconsciente, por mais que racionalmente eu diga que não, a minha consciência não está leve. Então agora também vamos entrar em méritos religiosos. Tem algumas religiões que têm regras muito rígidas, certo? E isso às vezes afasta a pessoa da essência humana dela. E eu sei que pode ter um monte de unlike aí no vídeo por conta disso, né? Cara, você está falando de religião, as regras.
né? Muitas regras são colocadas pelo homem, assim, religião e conexão com algo maior é algo bem diferente, né? Porque principalmente quando começa a ter muitas regrinhas, e às vezes as pessoas crescem, elas querem ter outras religiões, elas têm outras religiões, elas não seguem mais aquelas religiões, mas como aquilo foi criado desde muito novo, né, aquelas regras dentro da pessoa, então ela sente aquilo como se ela estivesse violando algo, uma culpa muito grande, um pecado muito grande. Então vai trazendo esses aspectos, essas culpas, e pode aparecer o toque como um meio, né, para aliviar esse conflito inconsciente mais profundo. Mas só de novo aqui lembrando, isso não é um diagnóstico geral, eu tenho toque, então eu tenho uma culpa inconsciente. A maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas que eu trabalhei foi assim, mas de repente uma pessoa tem um aspecto um pouco diferente, não dá pra gente saber, né? Pode ser que seja algo sistêmico, ligado também a algum antepassado, que a gente pode observar na constelação familiar, mas não dá para saber. E existem vários métodos terapêuticos que a gente pode empregar, principalmente na hipnose ericksoniana, estratégias ericksonianas, para a gente de fato tirar o sintoma do toque, enquanto sutilmente nós vamos cuidando das causas mais profundas. Então, existem muitas estratégias bem interessantes aí para a gente lidar com o toque. Mas olha, eu quero trazer um exemplo para você. Assim, quando eu falo de sintoma em vídeos, é muito interessante falar isso. Quando você vai no médico, é porque você tem um sintoma, você tá mal ali de alguma coisa tá fora do cotidiano, do ordinário, do normal, certo? Então você vai no médico procurando uma resposta para aquele sintoma que você está sentindo. Baseado nos seus sintomas, o médico pode dar um diagnóstico, tá? Mas geralmente o que o médico ele faz, pelo menos deveria, ele te pede o quê? Um exame, não é, para constatar se aquilo realmente é o que está acontecendo. Então ele vai te pedir um exame de sangue, um hemograma, uma tomografia, vários exames para constatar se a hipótese que ele trouxe é realmente aquilo. Então ele só vai conseguir ver através dos exames, tá? A gente não vai falar de médico que olha para sua cara assim e fala que é virose, que tudo é virose, tá? No meio terapêutico não tem esse algo que tudo é virose, tá? Então assim, tem algumas linhas, por exemplo, como a metafísica fala, esse problema é isso, então dor de cabeça significa um conflito interior. Bom, a metafísica ela é um pouco mais rígida, tem muitas coisas que são válidas, mas é um pouco inflexível demais, né? Então, é muito interessante, que nem eu estou dando aqui algumas possíveis causas do toque, como quando eu falo de qualquer outro sintoma. Isso significa uma verdade absoluta? Claro que não. Então, eu estou dando aqui um possível diagnóstico, como um médico pode falar, talvez esteja acontecendo isso, ele tem as hipóteses, mas ele precisa do exame para constatar. Aqui no trabalho terapêutico, a gente não vai fazer um exame físico na pessoa, isso é trabalho do médico, né? Se você quiser fazer para ver se sua neurologia está tudo ok com você, os seus hormônios, você deve. Mas, para a gente constatar, pelo menos no meu processo terapêutico, como eu faço para constatar isso, a gente vai explorando através do sintoma, eu entro pelo sintoma, ok? E através do sintoma, descobrindo o que inconscientemente tem por detrás daquele sintoma. No caso, a gente está falando do toque. Então, a gente consegue chegar nas raízes. Então, tem estratégias para lidar com o sintoma em si, com o hábito, porque já criou um hábito muito grande a pessoa fazer aquilo. Não vai sumir de uma hora para outra de jeito nenhum, né? Não é do dia para a noite, não. Mas tem coisas que a gente faz que a gente injeta alguns vírus, né? Psicológicos ali no padrão, para o padrão ter uma interrupção e começar a se desfazer dentro da pessoa, na mesma proporção que a gente vai cuidando das causas, né? Então, assim, realmente é um processo terapêutico bastante legal e muito efetivo, né? Se o terapeuta, se o profissional, ele entende isso, e ele tem que ser, claro, habilitado, né? Porque quando tem culpa, tem traumas, tem conflitos, e existem várias estratégias que a gente pode utilizar para ajudar a pessoa nesse caso, tá? Então, essa aí foi minha resposta para quem me pergunta sobre toque. Eu recebi aí vários e-mails nesse último mês pedindo um vídeo para eu falar sobre toque. Então, esse aí foi o vídeo explorando sobre isso. Eu espero que tenha agregado letras ao seu vocabulário, tá?
Então aqui também fica o meu convite, como eu estou indo aqui para mais uma vivência terapêutica, que é o treinamento Metamorfose. Lá a gente pode explorar esse tal de inconsciente, esses aspectos inconscientes em um nível muito profundo. A gente pode entrar pelo sintoma que for, um toque, uma depressão, uma ansiedade generalizada, uma dificuldade com algum familiar, de lidar com um luto. Eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, eu tenho essa situação repetitiva na minha vida, eu tenho essa autossabotagem que está acontecendo. Então nessa vivência a gente consegue entrar pelo sintoma e ir buscar as causas, né? E desenvolver esse trabalho de uma forma muito mais profunda. Essa vivência são 3 dias que a gente vai ficar lá, não são 1h30 de sessão, por exemplo. Então a profundidade que a gente vai e a velocidade é muito grande. Eu costumo dizer que a vivência é um acelerador de terapia, ele equivale a mais de 15 sessões terapêuticas, né? E a profundidade que a gente chega, nós levaríamos algum tempo, na verdade bastante tempo, na terapia individual ali, e muitas coisas que acontecem na vivência eu nem sei se a gente conseguiria desenvolver do jeito que é feito lá na profundidade em uma sessão terapêutica. Então fica o meu convite aqui, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo meu, tá? Todas as minhas postagens, você vai ficar a par delas aí, tá ok? Se você gostou, dá um joinha aí e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar disso também, tá ok? Eu sempre termino os meus vídeos com as minhas perguntas clássicas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vou ficando por aqui. Aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse mais uma vez, e eu te vejo na próxima.